Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa nova casa, certo? Estamos apresentando agora o nosso primeiro episódio dos Vozes que Curam. É uma ramificação que a gente vem sentindo crescer nosso coração no Entre Nós. E é muito bom estar com vocês aqui nesse novo espaço para que a gente fale sobre o que também aprendemos nas salas de espera. Porque enquanto nossos filhos estavam sendo cuidados nas salas, eu tive, na verdade, muitas pessoas cuidando de mim no lado externo, na sala de espera, ouvindo testemunhos, ouvindo a palavra do Senhor, e eu aprendi muito. Então, esse lugar foi feito para isso, para que eu pudesse transmitir para todo mundo o que eu estava vivendo e vendo as pessoas viverem nas salas de espera. E não poderia ser diferente iniciar essa nova jornada, se não fosse por Débora, que encantou todo mundo com um testemunho tão bonito, que fez com que no primeiro episódio do Entre Nós, eu dissesse que depois daquele testemunho, do que ela falou, eu não falaria mais, eu ficaria calada. E foi assim que eu comecei a aprender a ouvir e a ser ensinada no Evangelho durante todo esse tempo que estou vivenciando essas maravilhas, certo? Os Vozes que Curam, eles foram baseados em 2 fragmentos da Bíblia, que um é o Hebreus, que diz: mas o meu justo viverá pela fé. E em Romanos 10:17, ele diz: consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, eu quero apresentar a vocês nossas convidadas. Débora, vocês já conhecem, que é a apresentadora do Entre Nós, e a sua mãe, a fonte inesgotável, que ensinou a Débora sobre a palavra, e mais do que isso, graças a elas que tem uma história muito maravilhosa, antes mesmo de ser mãe. E eu gostaria um pouco de saber todo esse seu processo, que a senhora, por onde a senhora anda, como é que a senhora viveu essa fé, né? Bom dia, Lucy. É um prazer estar aqui, é um privilégio, né, estar aqui no seu programa, nesse espaço, né, falando da bondade do Senhor, da fidelidade de Deus para conosco, né? E de tantas experiências que o Senhor tem nos dado, né? Então, eu vivi um tempo muito distante do Senhor. Eu passei um tempo na minha vida que eu não acreditava na existência de Deus. Não queria saber da sua palavra. É tanto que aos 33 anos, mais ou menos, eu não sabia de que assunto a Bíblia falava, porque eu não queria saber nada em relação a Deus, porque eu tinha assim alguns traumas, alguns complexos de inferioridade, e apesar de eu achar que Deus não existia, eu culpava Deus pelos meus fracassos, pelas minhas dificuldades, né? E aí eu me casei nesse contexto de não acreditar no Senhor, e as dificuldades foram aparecendo, né, com o esposo, também com filhos pequenos, e teve um dia onde eu estava só, assim como se diz, em um beco sem saída, diante de uma dificuldade tamanha. E aí eu clamei pelo Senhor, pela primeira vez na vida. Eu clamei pelo Senhor, eu estava ali, como se diz, passando pelo vale da sombra da morte. E o Senhor, de imediato, me respondeu, acalmou ali aquele problema que eu estava passando. E aí, de repente, eu falei, poxa, Deus existe? No momento eu só disse assim, meu Deus, no momento da dificuldade. E ali ele veio com refrigério, sabe? E eu fiquei, poxa, Deus existe? Eu clamei, ele chegou aqui, ele existe, e ele é bom, ele é bom. Então foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor. E a partir daí eu fiquei querendo conhecer a Bíblia, e é através da Bíblia que a gente tem a certeza de que Deus existe, porque a Bíblia ele fala de si mesmo através da Bíblia, né? E a partir daí eu comecei a querer conhecer esse Deus, né? E quando eu passei a conhecer a existência de Deus, crer na existência dele, no amor que ele tinha por mim e no perdão que ele tem também para nos dar a cada dia, né? Tudo se renovou na minha vida. Eu comecei a caminhar buscando, e quando a gente busca o Senhor, a gente precisa se aproximar dele com fé, crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam, né?
E a partir daí tudo mudou na nossa vida. Hoje eu estou com 29 anos de caminhada com o Senhor. Eu e meu esposo, nós ajudamos hoje num trabalho evangélico social na comunidade do Fio, aqui em Mossoró, através da Igreja Batista, e é algo assim muito gratificante trabalhar para o Senhor. Abraçar as pessoas que ainda não conhecem. Isso, que ainda não conhecem. E que também vem de uma ideia, de um sentimento também de abandono, porque quando a gente não acredita, não sabe o poder de galardoador que ele tem, a gente se sente ainda, né? É verdade. As pessoas... É muito bom quando a gente reconhece que tudo que a gente tem vem de Deus, né? E o Senhor, Ele é bom, Ele abençoa todos nós. Só que, né, falta reconhecer isso, falta se aproximar do Senhor, falta crer que Ele existe, que Ele é bom, que Ele está ali pertinho, né, e que nós podemos chegar em Sua presença através do Seu Filho Jesus. Eu me converti agora, recentemente, eu acho que faz 3 anos que eu me converti, e o que eu atesto é que eu nada sabia, que eu não entendia como é que funcionava. E eu comecei a ler a Bíblia e comecei a procurar muito. E, inicialmente, eu escutava, eu aprendia com as pessoas que tinham vivido assim. E Débora foi criada nesse ambiente, né? Sim. Já aprendendo. O que é um grande privilégio, porque fortificou a vida dela. Como foi já educar seus filhos nesse ambiente? Meus filhos, eles começaram a ir primeiro à igreja antes de mim. Eles iam para a escolinha bíblica, né? E aí a gente foi se envolvendo, né? Porque é tudo um processo. É um processo a nossa caminhada com o Senhor. E eles foram primeiro, depois eu fui, e depois o pai foi. E aí, quando o pai foi, né, completou, aí a gente passou a caminhar, né, estudando a palavra, participando de cultos, né, frequentemente. E isso era muito bom, passamos a ouvir muitos louvores, a fazer cultos em casa, né? E a educação muda, né? A gente é sempre questionado, né, no íntimo, assim, mas dá tempo? Eu me converti com o quê? Com 37 anos? Então eu ficava, mas ainda dá tempo para mim? 37 anos, tão já numa idade tão avançada, já vivi tantas coisas. E aí veio uma voz, que eu digo que é o Espírito Santo, que falou de mim, diz assim, você pode ter começado com 37, mas seus filhos começaram com 3 anos. Que aí eles estão numa vida que eu gostaria de ter vivido e que estou proporcionando a eles. Se bem que, às vezes, eu acho que é Manuel que mais me evangeliza do que é o contrário. Mas eu gostaria de adentrar no assunto que fez, eu acredito que a maior visualização do Entre Nós foi quando Débora falou sobre Bernardo. E eu gostaria muito que vocês contassem um pouquinho essa lacuna que ficou no primeiro episódio. E para vocês que assistiram, ótimo. E para quem não assistiu, eu vou deixar aqui, vou marcar aqui esse episódio que eu falo sobre o testemunho de Bernardo. Primeiramente, assim, quando Lucy propôs, né, essa nova configuração de programa, que é mérito dela, né, ela me questionou sobre a minha fé, né, e eu disse que eu tinha fé voltada ao lado evangélico e tal, porque desde pequena sempre tive muitas experiências com Deus, de verdade, né? E aí, quando Lucy me chamou para contar sobre um episódio que ocorreu com o Bernardo, né? Eu tremi na base, confesso, né? Porque eu pensei assim, eu quero realmente reviver isso, né? E aí já estou embargando a voz, né? Mas assim, quando eu penso, eu quero ou não reviver isso, Lucy, me veio à mente a seguinte coisa. Quando a gente conta o que foi que aconteceu com nossas vidas, a gente consegue dar a glória a quem nos alcançou, verdade, né? Então, estamos aqui de verdade para contar que a graça de Deus nos alcança e transforma nossas vidas de verdade, né? E aí, Bernardo, hoje ele tem 7 anos. Com 4 anos, exatamente, ele foi submetido a 2 cirurgias de urgência decorrente de um quadro clínico de pneumonia necrosante.
E aí, antes de Bernardo apresentar alguns sintomas, a minha mãe, ela teve um sonho, né, que ela vai contar aqui para vocês. E até então, até o momento do hospital, até o momento das cirurgias, eu não tinha conhecimento desse sonho, né? E aí eu vou deixar ela contar para vocês, mas esse sonho ela teve antes da hospitalização de Bernardo, né? Eu tive um sonho assim, Lucy. No sonho, eu tenho uns quadros de fotografia lá em casa, eu gosto muito de fotografias. Meus quadros lá em casa são todos lindos, são as fotografias dos meus filhos, né, minhas e do meu esposo. Então, eu tenho 2 quadros bem grandes lá em casa com fotografias antigas. E aí, no sonho, eu via aqueles 2 quadros, eles são do mesmo tamanho. Eu me via assim, como se estivesse morrendo, aquela pessoa como se fosse um cadáver. Era o meu cadáver, como se estivesse ali, aquela pessoa assim, morrendo. E o outro, ainda também, assim, não tão bem, mas eu lia naquela outra foto minha também, como se dissesse assim, não é para a morte. Eu tive esse Glória. sonho. Aí nisso eu acordei. Então, nós que temos assim experiência com o Senhor, a gente tem o costume de, quando ter um sonho assim ruim, a gente orar, pedir para que Deus repreenda, se tiver alguém enfermo na nossa família, que o Senhor chegue com cura, né? Eu estava bem, graças a Deus, meus filhos, meu esposo. E eu amanheci dia, eu contei o sonho para meu esposo. Eu sonhei um sonho esquisito e falei para ele. E passei ali 3 ou 4 dias orando por este sonho, né? E aí todo mundo bem, graças a Deus, passou. Eu esqueci e deixei de orar, né? E aí quando aconteceu o caso de Bernardo, quando a médica foi lá e explicou a situação para a Débora, que ele já estava indo para a cirurgia e tal, e eles chorando muito, em muito desespero, eu fiquei assim afastada um pouco e lembrei do sonho. Eu lembrei do sonho. Quando eu lembrei do sonho, Débora já estava passando com ele na maca, né, para levar para a sala de cirurgia. E ela ia louvando. Ela ia cantando assim, que o meu Deus é um Deus do impossível. Não existe limite. Né, que não existe, é um Deus que não existe limite. E eu ouvindo a voz dela, ela empurrando aquele carrinho, e eu me levantei do sofá onde estava, levantei minhas mãos em direção a ela, e eu disse, Senhor, se este sonho que o Senhor me deu se realizar na vida de Bernardo, eu farei um culto de gratidão a Ti. Assim que ele sair do hospital, eu farei um culto de gratidão a Ti, pela vida de Bernardo. E assim fui. Com poucos dias que Bernardo saiu do hospital, eu fiz um culto de gratidão ao Senhor. Muita gente se fez presente, e ali nós contamos, né, o milagre que Deus realizou na vida de Bernardo. Eu gosto de fazer logo os meus votos, porque o ser humano ele tem uma tendência muito grande de esquecer o que Deus faz por nós, né? Às vezes ali na angústia você pede, você promete, e quando aquela situação acalma, você às vezes esquece de pagar algum voto que fez ao Senhor. E eu fiz, com 3 ou 4 dias que Bernardo saiu do hospital, eu já fiz esse culto de gratidão ao Senhor. E é muito bom quando a gente fica assim de consciência tranquila e sabe que Deus fala, porque Deus ele é onisciente. Ele fala através de várias formas, da forma que Ele quer falar. Né? Então Ele me falou através desse sonho. E eu sou eternamente grata ao Senhor pela vida de Bernardo. E do sonho até a confirmação, como foi, Débora? Assim, tudo foi muito difícil, porque assim, a gente sabe que a hospitalização com criança é penoso, é doloroso para uma família inteira, né? Mas quando a gente chegou ao hospital e que Bernardo já apresentava alguns sintomas, né? E que foi fazer todos os exames, fez a tomografia. Eu lembro muito que eu estava com ele aguardando para saber o que tinha dado, né? E aí Bernardo é uma criança de suporte 3, né? Tipo assim, eu estava ali contendo ele o tempo inteiro, eu e meu esposo, para ele não tirar um soro, mas eu estava pensando que não ia ser algo tão grave, né? E aí o raio-x constatou uma infiltração pulmonar, e até então aí foi para tomografia, né? E quando eu escutei assim do médico, não, ele vai ter que se submeter a uma cirurgia e ele vai ficar na UTI.
porque é uma cirurgia de grande porte. Tipo assim, eu escutei aquilo ali e parece que tiraram o chão, porque eu fiquei assim, cara, como é que esse menino vai ficar aqui numa UTI? Como é que essa criança vai estar hospitalizada? Eu estou aqui contendo ele para ele ficar com um soro, né? E, tipo assim, aquilo ali pareceu que o mundo ia se acabar ali, né? E aí Bernardo foi submetido ainda no mesmo dia a uma primeira cirurgia de urgência, né? E, enfim, ocorreu a cirurgia. E aí, depois de... Eu, como enfermeira, né? A gente começou a prestar atenção em alguns parâmetros, tipo a drenagem do líquido, enfim, a forma como ele apresentava que ainda estava sentindo dor. E aí a gente foi chamando médicos por fora do hospital, né, para que ele fosse reavaliado. E aí, com 3 dias da primeira cirurgia, a gente constatou que tinha existido alguns erros na cirurgia, né? Como, por exemplo, o catéter não estava no lugar certo, o dreno tinha saído do lugar. Então, assim, ele teve que ser reabordado, né? Ele teve que fazer uma nova cirurgia. E aí, essa nova cirurgia pesou muito para a gente, porque quando a médica veio falar com a gente, ela disse que não tinha dimensão de quando ele sairia da UTI. Porque Bernardo, né, ele é uma criança que já estava super debilitada, né? O pulmão dele direito estava totalmente necrosado, né? E ele é uma criança que não se alimenta. Acho que quem me acompanha nas redes sociais, né, ou me conhece, sabe que ele tem uma seletividade alimentar severa. E aí, Bernardo, nesse momento da internação, com 4 anos, ele só se alimentava de uma vitamina com banana, ovo com farofa e um salgadinho de churrasco. Então, assim, ele era uma criança totalmente debilitada e ela chamou a gente, né, enquanto família, e disse, essa cirurgia ela é de grande porte, e quando ele sair, ele vai para uma UTI, talvez ele precise de sangue, né? E ela preparou a gente para um risco maior nessa cirurgia, né? E foi muito difícil esse momento, porque parecia que ele estava olhando para mim pela última vez. Eu lembro muito de ficar cantando para ele essa música que a minha mãe comentou, né? Eu levei ele para a cirurgia cantando essa música. O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites. Diz que não há limites para o poder de Deus, né? Agir. E naquele momento que eu estava naquele hospital, Deus não só separa situações ruins, assim. Ele pega as situações, né? E ele coloca também pedaços dele ali, para que a gente possa ser guiado, para que a gente possa conseguir seguir, né? Essas pessoas da minha família, né? Fora as pessoas da minha família, Deus separou pessoas, né? Que eu não vou nem citar nomes, porque, assim, foram tantas pessoas que estudaram comigo, pessoas que eu nunca conheci na vida também, que estavam ali e se mostraram aptos a, assim, eu vou alcançar essas pessoas aqui, né? E eu lembro muito que Bernardo, ele se acalma muito com música. E quando eu estava levando ele para essa cirurgia, né? Ele, desesperado, uma criança, não sabia o que estava acontecendo, né? Ele segurava, assim, minhas mãos e eu olhava assim para os olhos dele com vontade de arrancar aqueles fios todos dele e levar ele embora, né? E ele estava ali desesperado. E quando eu cantava, mesmo chorando, ele se acalmava mais, né? E aí eu lembro muito que eu cheguei na porta do centro cirúrgico e as pessoas que estavam na porta do centro cirúrgico disseram assim, você só vai até aqui. Aí eu olhei assim para Bernardo, desesperado,
eu segui cantando. O meu Deus é um Deus de milagres. E segurando as mãos dele assim, e indo com a maca. E o pessoal me segurou e disse, você só vai até aqui. Aí eu olhava assim para ele e dizia, cara, vai vir a polícia aqui, mas eu vou entrar. Para mim, eu queria ver ele anestesiado para que ele não pudesse me ver longe dele, sabe? Ele pudesse não ter aquele sentimento assim, eu tô aqui só com essas pessoas que eu não sei quem é, né? E aí, eu digo muito que Deus usou a médica nesse momento, porque ela saiu assim do centro cirúrgico e disse, o que é que está acontecendo? Oi, Débora, o que é que está acontecendo? Eu disse, eu queria cantar para ele até ele ser anestesiado. Ela disse, você consegue entrar sem tocar em nenhum campo verde, que são os campos cirúrgicos, né? Eu disse, sim, eu entro até voando. Aí ela disse, olhou para as pessoas e disse assim, pode deixar a mãe entrar. Tipo assim, parece que foi Deus que me abraçou, assim, uma besteira. Eu pensei, uma besteira que ela fez. Mas ele usou ela naquele momento, porque naquele momento eu me senti assim, poxa, eu vou ficar com ele. Até pelo menos ele se anestesiar. E eles foram dando anestesia, eu cantando, e Bernardo olhando para mim. E eu lembro muito dessa frase que ela disse, assim, Débora, mais alguma coisa? Eu disse assim, nada, apenas que você se deixe ser instrumento de Deus, porque ele vai curar meu filho. Lembro muito que disse isso a ela e saí, né? E aí foi quando eu voltei, foi quando minha mãe foi me contar o sonho. Eu fiquei assim, meu Deus, a gente vai perder ele. E minha mãe contou esse sonho. Foi um momento que eu me acalmei também. Eu tomei um banho, eu fui para a UTI já esperar ele, né? E aí, quando terminou a cirurgia, eu disse assim, e agora? Para a médica, né? Eu disse, e agora? Você vem aqui quando? Aí ela disse, eu venho quando ele reagir. Eu disse, quando vai ser? Aí ela disse, eu não sei o que esperar, porque ele é uma criança debilitada, uma criança que não come, né? E eu não sei, pode demorar dias, 15, 20. Aí naquela hora eu pensei assim, cara, eu entrei com meu filho vivo aqui, eu vou sair com ele vivo. E acredite, com menos de 24 horas, Bernardo acordou na UTI. Né? E ele acordou comigo cantando a mesma música. Eu disse, quando ele for acordar, eu quero estar cantando a mesma música, para ele ter a sensação de que eu sempre estive aqui. E aí, na UTI, quando eu estava na UTI, me aperreou muito. Ele só passou menos de 24 horas na UTI. Depois a gente foi para o quarto. Mas o que me aperreava muito é assim, eu já venho de uma realidade que ele não come. Aí eu pensei assim, quando ele acordar, mesmo ele com sonda, com tudo, ele vai me pedir o salgadinho, que é a única coisa que ele come gostando. Aí ele todo de sonda, de tudo. Eu disse assim, eu estou na UTI, jamais... Quando eu chegar para um médico aqui e dizer assim, olha, eu vou trazer um salgadinho para ele comer. Cara, o povo vai querer me bater. Uma criança que fez uma cirurgia agora, totalmente debilitada, a mãe quer dar um salgadinho. Aí, assim, quem não vive a seletividade alimentar severa, pensa assim, cara, essa mulher é bom a gente dar uma surra nela, né? Mas, assim, quando você vive essa questão da seletividade alimentar, você esquece tudo que é saudável e você passa a pensar na sobrevivência. Você pensa assim, eu lá quero saber se isso é saudável, se isso é bom, se isso é ruim, eu quero saber se é comestível. E ele come. A gente passou a viver nessa linha, né? E como o Bernardo aceitava bem isso, eu achava que aquilo ia ser um acalento para ele se ele me pedisse e eu desse. Aí lá foi eu, né, a mãe. Antes dele acordar, eu já via que ele começou a se mexer, já comecei a parear os sinais vitais. Eu disse, cara, isso aqui ele vai acordar. Ele vai acordar e vai ser logo. E aí eu fui falar com a médica que estava de plantão na UTI naquele momento. Eu disse assim, eu vou me sentar aqui, mas ela vai me dar um esculacho, porque eu vou dizer que eu vou trazer esse salgadinho, porque na hora que ele acordar, ele vai me pedir. E aí eu era super ignorada, inclusive pela minha família, quanto a oferecer o salgadinho.
salgadinho, porque todo mundo pensava, Débora, ele tá no hospital. E quando ele acordar, ele vai comer as comidas do hospital. O Bernardo nunca comeu nada. Aí ele vai comer em um... Tipo assim, gente que nunca viveu autismo, Sim. ele vai comer em uma condição desesperada de vida, ele vai comer o que ele nunca comeu na vida. Assim, era bom que fosse assim, infelizmente não é. Enfim, lá se foi eu falar com a médica da UTI. E aí, a gente tudo de máscara, né, na UTI e tal. Aí eu sentei e eu disse a história a ela e ela escutou sem nem levantar a cabeça. Ela disse só assim, abaixa aí a sua máscara. Aí eu abaixei assim a máscara, ela disse, eu conheço a sua história. Eu lembro quando quiseram tirar o ingrediente de arroz do salgadinho, desse salgadinho, você fez uma campanha na internet, dizendo que seu filho só se alimentava com isso aí. Eu me lembro, eu repostei, e você pode pegar o salgadinho. Cara, deixa eu dar um abraço em você. Tipo assim, foram pessoas que eu ia vendo que Deus colocava, sabe? Enquanto... E a primeira coisa que Bernardo fez quando acordou, ele não sabia falar nada ainda. Hoje ele já diz salgadinho. Mas ele botava em um jogo no celular que era um bonequinho comendo coisas redondas. Aí ele me pediu o salgadinho, né? E aí ele não comeu. Mas ele me pediu e ele pegou e ele cheirava e ele sorria para mim como se dissesse, obrigada, mamãe. Tá aqui, é uma coisa que me conforta, né? E assim, isso foi só pinceladas de tudo. Como Deus é maravilhoso, né? Porque Deus deu uma informação para a médica que talvez ela não precisasse, que ela não tinha filho. Mas Deus preparou o conhecimento dela antes mesmo de tudo acontecer, para ela participar de uma causa que também não era dela naquela época, para que quando chegasse nesse momento... Se tivesse todo o aparato. E, tipo assim, nem foi só isso. Quando a gente foi para o quarto, por exemplo, né? Tipo assim, as pessoas da cozinha... Tinha uma pessoa que era minha amiga que também me conhecia. E só o ovo, ele não come com a clara. E ele não come se for quebrado. Tem que ser... Aí me chamaram para ir mostrar a primeira vez como o Bernardo comia o ovo. E eles traziam exatamente da mesma forma, assim, sem me ignorar, sem achar que isso era besteira, frescura, né? Assim, isso são só exemplos, mas todos os dias a gente tinha pessoas separadas para nos ajudar. E aí eu me perguntar por que Bernardo teve que passar por isso? Por que a gente teve que passar por isso? De verdade, a gente não escolhe nada que passa. Se eu fosse escolher alguma coisa, eu estava em mansões e iates e na praia. A gente não escolhe isso. Ninguém, na verdade, nunca escolhe muita coisa, né? Vão aparecendo situações e a gente vai extraindo coisas. Eu queria passar por coisa difícil? Jamais. Mas das coisas difíceis que a gente passou, eu digo que essa foi de extrema dificuldade. E ainda assim, Deus se fez presente, né? E em todos os momentos. É muito inclusive que a gente fala assim, tipo, a inclusão é muito mais fácil quando a gente se deixa agir por Jesus, por Deus, né? Porque Ele preparou todo mundo. Exatamente. O que você hoje está fazendo, está se propondo a fazer com Entre Nós, né? Que a gente faz, que é expandir conhecimento para uma inclusão. Deus fez isso com tanta maestria, com tanta naturalidade, que todo mundo de um hospital se voltou a isso. Eu tinha uma das pessoas que estava lá com a gente diariamente, né, que era uma pessoa que estudou comigo na faculdade. Ela era usada por Deus o tempo inteiro. Ela nos direcionava, ela nos acalentava, né? E tipo assim, Deus se fez presente em tantos momentos que eu lembro muito. No momento que essa médica disse assim, eu não sei quando é que ele vai reagir, Débora. Vamos esperar. Aí agora é a reação dele. Samile me ligou. Samile, do Entre Nós. Me ligou e disse assim, Débora, ela estava grávida, inclusive de Elisa, no tempo. Né? Ela disse assim, você pode vir aqui fora no hospital? A gente está aqui fora. Eu disse, Samile, Bernardo está entrando na UTI agora. Ela disse, mesmo que você não venha, estamos aqui na porta da UTI orando por ele. Né? E ela me mandou um vídeo, né? Com todos, assim, ela estava com várias pessoas que eu não conheço. Do vídeo eu só conhecia ela. E eles estavam na porta da UTI,
estendendo as mãos, orando por Bernardo. E naquele momento eu não conseguia nem orar, porque eu só chorava. Eu lembro muito que eu sentei na cadeira, assim, próximo à cama de Bernardo, e disse: Senhor, não consigo orar agora, mas escute o que elas estão dizendo, né? E assim, Deus nos alcança. Eu não queria passar por nenhuma dificuldade, não queria nunca que meu filho passasse, jamais. Não quero que ele passe nenhuma mais, é tanto que ele tosse, eu risco no hospital já. Tipo assim, são dificuldades que eu tenho, inclusive, uma dificuldade de falar, porque me dói, mas ao mesmo tempo que me dói, me gratifica ser tão amada por Deus como eu fui, porque eu dizia o tempo inteiro: Senhor, me permita estar com Ele, me permita estar mais tempo com Ele, né? E eu olhava ali também para minha mãe, que está aqui em sua própria figura, né? Mas eu olhava para ela e sempre tive ela como um pedaço de Deus para a gente. Ela sempre nos acalmou, ela sempre nos consolou. E eu lembro muito, muito, quando você é mãe, né? Antes da gente ser mãe, a gente gosta da nossa mãe. Mas depois que a gente muda, é mãe, né? Muda. Você olha assim pro seu filho. Eu olho para Bernardo e penso assim: cara, ela me ama desse jeito aqui. Ela me ama desse jeito aqui. E eu fico pensando que é exatamente esse o significado que as pessoas falam assim, que filhos são herança do Senhor. Porque só quando você tem um filho é que você pode ter uma intenção, um milésimo do entendimento, do amor que Deus tem por você. Porque se somos ruins, né? Se somos ruins, damos coisas boas aos nossos filhos, imagine Ele, que é toda graça. E eu fico imaginando assim, eu realmente aprendi. O que você fala, Débora, eu também lembro de como é importante termos amigos que oram. Porque, às vezes, mesmo quando você estava glorificando ao Senhor, mostrando que Ele era poderoso e Ele é, e reconhecendo a grandiosidade dEle, às vezes há uma fraqueza de você não saber mais o que orar. Quando eu iniciei essa jornada de aprendizado, eu fui assistir uma palestra que a pessoa falou sobre o grito de Ana, de dor, quando ela não estava na tenda e ela começava a urrar, a gritar, porque ela não tinha um filho, né? E que se ele recebesse o filho, Samuel, e que aí as pessoas achavam que ela estava embriagada de tanta dor. E eu disse: meu Deus, eu orei assim, eu gritei de dor por muito tempo, porque eu não conseguia engravidar. Então eu conheço essa dor de Ana e é assim mesmo que a gente faz. E como é importante a gente ter amigos que consigam ter repertório para isso. Da mesma forma que um amigo foi curado porque todos os outros lhe levaram para cima do telhado e entregaram a Jesus. O como é importante a gente ter amigos assim, né? Exatamente. E o como é bom que a gente consiga passar isso a outras pessoas. Tipo assim, naquele momento em uma clínica, quando eu vi você, e você me perguntou sobre Bernardo, e eu citei isso, acredito que lhe tocou. Muito. A um ponto que estou aqui, né? E, tipo assim, em nenhum momento eu não tenho barreiras para falar sobre o autismo ou o quanto isso causa limitações à minha vida, à vida de minha família, como também não tenho restrição nenhuma a dizer que todos os milagres que nos fizeram chegar até aqui vieram por intermédio da mão de Deus. Eu confio Amém. Muito nisso, muito. Hoje eu escuto a voz do meu filho e eu pensava que eu nunca ia escutar. Aí a gente pensa assim: é só porque está nas terapias, só porque está nisso, está nisso. Ok, eu acredito muito nisso. Tanto é que a gente caminha para isso, a gente briga por terapia, a gente briga pelos melhores profissionais e eu não tiro o mérito de nenhum. Por quê? Eu acredito muito que existe a ciência e Deus está muito acima dela. Porque Deus, Ele move tudo. Eu confio muito nisso. Inclusive, Ele usa as pessoas que trabalham com Bernardo. Por isso a gente consegue sucesso. A gente consegue... O sucesso que eu estou dizendo não é só em evoluções, não. O sucesso que eu estou dizendo é a gente permanecer aqui. É eu estar aqui e saber que ainda estou com Ele. Amém. E ainda tenho muito a glorificar a Deus por isso. E que as pessoas consigam também
se alicerçar em uma fé, né? Para que elas consigam seguir acreditando. E aquela pessoa que você falou é totalmente diferente da pessoa que é hoje, que você falou sobre a sua história, que naquele momento, se você fosse pensar, não teria uma justificativa para que você fosse tão aberta comigo naquele momento. E eu escutava tanto a palavra de Deus lá fora, na clínica, que na época a gente fazia na Sentidos, que eu ainda ficava lá. Era tanto testemunho bonito de glorificar o Senhor, mesmo em situações que ele até entenderia um pouco de angústia, de revolta, mas você ali dizendo que ele não estava comendo e que teve pessoas que ofereceram um salgadinho. E eu disse, meu Deus, eu quero ver mais isso, eu quero ver mais isso. E da mesma forma que naquele momento também você transbordou seu azeite, né? A sua graça que cobriu vocês derramou também em mim, porque eu ouvi. Creio que muitas pessoas também foram tocadas e eu espero, por tudo que é mais sagrado, que outras pessoas também possam escutar e possam aprender com você a glorificar o Senhor, mesmo em ambiente que você está entregando o seu Isaac, né? Que você chegou lá e olha, está aqui. O que eu tenho mais de precioso está nas suas mãos. E gostaria muito que as pessoas ouvissem mais. Teve uma frase também que minha irmã falou, que me marcou também, que aí eu gostaria de passar para a Graça, que é assim, uma mãe forte é uma mãe forte, mas ela continua sendo sua filha, né? Para todo mundo, Débora é um ícone de ser forte, de mulher forte, mas para a senhora ela ainda é sua filha. Assim, no início foi muito difícil, assim, porque Débora chorava muito, né? No início, assim, antes... Ainda choro. Assim, antes da aceitação, né? Mas antes era só choro, medo, insegurança, né? Hoje ainda existe isso, mas também existe vitória, né? Assim, e a gente, como mãe, né, fica assim... também, às vezes, sem saber o que fazer, mas quando nós confiamos no Deus e sabe que tudo pode vir dele, né? Então, em primeiro lugar, é colocar a situação diante do Senhor e pedir direção, né? Porque nós sabemos que do trono de Deus vem o consolo, o conforto, né? A graça e a força, né? Para que ela possa... se levantar e permanecer assim como ela é. Esse fortalecimento dela vem do Senhor, através das nossas orações. Porque quando a gente pede, o Senhor envia. E essa força que ela tem vem do trono da graça do Senhor. Essa graça, a misericórdia e principalmente a força e a paz. Hoje nós choramos juntas ainda, mas nós temos muito o que comemorar. E nós temos paz, uma paz que vem do trono de Deus. Eu fico dizendo que aquele choro que eu tive, que era como Ana, eu ainda sinto o gosto amargo. Eu estou com meus filhos bem na minha frente. Eu estou abraçando, estou tirando eles. Mas aquele gosto amargo eu ainda sinto. Talvez eu acho que seja para eu sempre estar agradecendo, sempre estar sabendo pelo que eu sou grata, né? Sim. E sempre que ela me manda um vídeo, eu já sei que é alguma evolução de Bernardo. E ali eu já abro ali o vídeo agradecendo ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu já sei que é mais uma evolução. Tenho fé que vou ver. Assim, eu olho para ele e ele é um suporte 3. E assim, ainda que os olhos humanos não acreditem, eu acredito que verei ele independente. Amém. Falando e comendo. Amém, Senhor. Amém. E eu já agradeço a Deus por isso. Porque pela fé eu já vejo ele se tornar uma criança independente. Fé, né? E a Débora, eu fico pensando assim, mas você sabe que as pessoas lhe olham e procuram em você essa fé mesmo calada? Você imaginava que, porque o lápis foram 3 anos, né? Ele está com 7, isso aconteceu com 4 e você falou comigo quando estava com 4. Sim. Quando você falou comigo lá na clínica, nas salas de terapias, quando você falava, você sabia que o seu testemunho também estava discipulando uma pessoa, chamando pessoas para a fé? Lucy, eu sempre tive isso comigo, porque assim, no início da minha caminhada com Bernardo,
eu não encontrava aparato nenhum. Assim, sabe como eu não tinha ninguém para eu dizer assim, poxa, isso aqui tá doendo em mim, eu não tô conseguindo, eu não sei o que eu vou fazer, o que é que vai ser agora, né? Eu não tinha pessoas que me escutassem e validassem aquela minha dor. Era como se as pessoas olhassem para mim e dissessem assim, dê graças a Deus, seu marido tem um trabalho tão bom, você não precisa trabalhar, só precisa levar ele para as terapias, vai se resolver assim, vai, tipo assim, como se você merecesse aquilo ali porque você podia arcar com aquilo, ou por uma coisa ou com outra. E eu me sentia muito doída com isso. E eu comecei a pensar assim, cara, quem chegar assim perto de mim, eu vou tentar passar 3 informações que eu adquiri assim, apanhando, assim, caindo e levantando, que é, tipo assim, você aprender a cuidar de você primeiro, porque se eu não estiver aqui, não tem quem faça. Eu pensei assim, cara, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que minimamente não comer doce todo dia. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que acreditar e trabalhar para isso, porque tem muita gente para enganar você. E eu tenho que me alicerçar em uma fé, no que eu acredito. E eu tento muito passar essas 3 coisas para todo mundo que chega próximo a mim. Eu tento fazer com que aquela pessoa, em meio às dificuldades, ela possa ver, eu estou entendendo que você está doendo, mas dá para a gente seguir, mesmo doendo, que a gente vai fazer o quê? Vai morrer todo mundo? Não vai, vamos seguir todo mundo, vamos seguir de um jeito melhor. O que é que a gente pode fazer para a gente, que a gente continue achando que a gente está vivo, que a gente está bem? Vamos para uma academia, ou vamos comer, ou vamos... Enfim... O que é que você gosta de fazer para você? E no que é que você acredita? O que é de espiritual que você acredita? Que é muito o que nos segura. Eu acho que é muito o que me segura. Porque às vezes você olha seu dia, assim, suas situações, você diz, cara, isso aqui não vai para frente. E se você tiver uma fé, você consegue ter força para trabalhar para aquilo ali, você consegue ter foco, você consegue ter direção. Deus é isso. Ele é acalento, ele é foco e ele é direção. Eu tentava muito passar isso. Que bom que eu consegui para passar para você. Estou aqui. Eu acho que, assim, Deus nos coloca em lugares para algo bom. E toda a minha vida era pautada em uma vertente. E enquanto meus filhos ficavam lá dentro, quando eu disse no início, sendo tratado com muito cuidado inclusive a maioria eram evangélicas, então assim era inevitável não transbordar também neles. E só que era a única fonte do evangelho deles era alguns terapeutas. Eu estava lá fora. E aí vieram pessoas assim tão gigantes, Aurélia, Lara, Emily, eram tantas, tipo assim, eram tantas que eu acho que eu passava mais tempo consumindo o evangelho na prática com vocês, que aí eu comecei, eu digo, não, tudo tem lógica, tudo é perfeito, tudo é desenhado, e eu quero isso. Eu comecei a pesquisar, e aí, no Entre Nós, que é o que a gente quer, é facilitar o caminho dessas pessoas que desde o diagnóstico, a terapia e tudo mais. Débora, mas meu coração gritava por esse espaço, porque o que mais eu vi de evolução na minha vida foi o que vocês me ensinaram na sala de terapia, que era o evangelho puro, sabe? Amém. E eu ficava, digo, meu Deus, como é que eu não vou dizer? Como é que eu vou dizer para as pessoas que antes eu conhecia de uma forma, que existe uma maravilha agora, e que eu estou glorificando muito mais, que eu estou amando muito mais minha vida, mesmo minha vida seja mais instagramável antes. Sim. Porque a minha vida era muito mais instagramável antes de tudo isso acontecer. Mas a glória de Deus está me permitindo viver tanto. E permite tanto ouvir. Que aí, depois que você escuta muitos testemunhos e muitas vivências, e, caramba, ela está glorificando o Senhor nessa situação, eu quero aprender. E aí, eu comecei essa busca. E é por isso também que eu estou chamando Dona Graça, para que a senhora seja instrumento do Espírito Santo. E me ensine um pouco do que a senhora ensinou para Débora. Quantos anos, Débora?
Quer dizer a sua idade? Não, minha idade é 37. Eu O que a sou senhora ruim de conta, das outras contas dele. Isso, não, 37 anos aí. É um processo, né? Você vai aprendendo, né? Você vai conhecendo a palavra de Deus, né? E vai aprendendo, o Espírito Santo vai lhe direcionando e você, daqui a pouco, você já está ensinando, né? Aham. Já está propagando aqui a sua sim. fé, essa história, né? Você está plantando já. Eu tô amando esse espaço. Eu gostaria de agradecer todo mundo que ficou até aqui. Eu posso deixar um versículo? pra você, Mas pra não quem vai ser está só um ouvindo? versículo, porque nesse podcast a gente faz ao contrário. Eu vou me despedir de vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho, porque nesse episódio a gente se encerra com o melhor. A gente sempre vai encerrar com o melhor que o Espírito Santo pode te oferecer. E como eu estou ainda aqui nessa cadeira de aprendizado, quem vai encerrar o nosso podcast é a dona Graça Salles, com a palavra do Senhor. Então, eu me despeço aqui das minhas convidadas e de vocês e deixo agora a palavra. E o tempo que a senhora quiser, que o Espírito Santo quiser nos presentear com a palavra. Eu vou deixar aqui um versículo que se encontra no livro de Filipenses 4:6, que nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Né? Que a gente possa se aproximar sempre do Senhor. Né? A oração, ela é o melhor remédio para a ansiedade, para a depressão. E quando a gente confia no Deus que você está pedindo, quando você crê que Deus lhe escuta e responde as suas orações, você tem paz e você já começa ali a agradecer pela oração respondida, mesmo sem ainda ter tido resposta, mas você crê tanto, confia tanto no Senhor, que você ali já agradece, já vê pela fé aquela oração sendo respondida. É muito bom quando nós confiamos no Senhor. Né, que possamos a cada dia buscar mais o Senhor, ser dependente de Deus, né, para tudo. Eu sou muito grata a Deus por sentir o amor dele na minha vida, o perdão a cada dia e a direção. Né? Muito grata a Deus por tudo que ele tem me dado. E olha que ele tem me dado muita coisa. Amém. 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 Amém.